Itai Sagi, ele morreu nessa guerra agora que está tendo em Israel. Só que ele voltou para contar a história. Algo fascinante, impressionante. Sagi, ele tem 25 anos e ele faz parte de uma unidade do exército de defesa de Israel chamada Maglan. Maglan, na verdade, é uma unidade, um comando especial que fazem missões perigosíssimas, normalmente no território do inimigo, entrando bem a fundo e eliminando muitas vezes alvos que são fundamentais para uma vitória ou para evitar grandes danos em Israel, no território propriamente de Israel. O nome Maglan, que é muito curioso, na verdade, de uma ave. É uma ave que ela consegue ir para territórios que eles são perigosos e ela passa despercebida. É uma ave que ela sabe usar muito bem a distração, ela sabe se comportar de uma forma que não chame atenção, então ela vai exatamente para onde ela precisa ir para ter seu alimento e depois ela sai de lá sem problema algum. Então não é à toa que esse comando de forças especiais é chamado de Maglan. Logo depois do 7 de outubro, 5 dias depois, a unidade de Itai, eles são chamados para fazer uma missão secreta fundamental dentro dessa operação militar terrível que estava acontecendo em Israel e na faixa de Gaza. E o que acontece é que eles estão a caminho e, de repente, o transporte que eles estão, uma espécie de um jipe especial, ele tem simplesmente o pneu furado. Provavelmente, é claro, uma emboscada que estava sendo preparada. Inúmeros terroristas estavam escondidos e até esse momento nem Itai, nem os soldados muito preparados que estavam do lado dele imaginavam que eles estavam numa emboscada. Eles realmente pensaram que simplesmente eles estão numa zona de guerra, e numa zona de guerra é normal você ter algumas coisas que estão no asfalto capaz de furar um pneu. Eles não estão esperando nada mais do que isso, até porque já passaram 5 dias da guerra e eles pensam que o lugar onde eles estão ainda não é um território perigoso, que eles têm que se cuidar demais. Então, nesse momento, a unidade de Itai, eles saem, metade vai cuidar do jipe e a outra metade, eles entram em algo chamado de Migunit, que é um lugar preparado para uma defesa para situações em que você não tem tempo de ir para um lugar mais seguro do que isso. Então esse é Migunit, que em hebraico significa algo que vai te proteger. Eles são muito bem treinados e mesmo que eles pensam que o terreno não tem perigo nenhum, eles resolvem se preparar para um eventual ataque. Parecia desnecessário, mas o que acontece é longe disso. Assim que o carro para e eles acabam se dividindo, nesse momento um grande número de pessoas do Hamas, com as piores intenções, fortemente armados, saem e mostram que é realmente uma emboscada. E eles começam a atirar de uma forma desesperadora. E quase todas as pessoas que não foram para Migunit, para aquele abrigo, foram atingidas. Itai foi o único que estava do lado de fora, não foi atingido. Ele começa a ver soldados dessa unidade especial feridos, alguns feridos gravemente. Ele sabe que a situação é muito perigosa. Muito rapidamente, o que ele percebe, ele entende o plano dessas pessoas do Hamas. Qual é o plano? Jogar neles granadas e dessa forma exterminar completamente essa unidade. Terrível. Ele sabe que ele tem que agir rápido. Ele quer proteger os soldados, são seus amigos, são pessoas que cada um dá vida pelo outro. E o que acontece? Ele vê o primeiro terrorista se aproximando dele. Esse terrorista levanta a arma, Itai é mais rápido, acerta a cabeça dele e consegue tirar esse elemento. Logo depois vem um segundo terrorista e ele consegue também neutralizá-lo com 6 tiros. Só que nesse momento, o grupo de terroristas era muito grande, eles jogam 2 granadas. Só que nesse caso, deu tempo para Itai e os outros soldados se prepararem. As granadas não foram atiradas de uma forma muito boa, então eles conseguem se proteger, mas não da terceira. Vem uma terceira granada. E Itai é a pessoa que está mais exposta, que está no lugar mais perigoso, ele quer salvar todos os soldados, ele quer dar oportunidade daqueles que estão feridos serem tratados pelos médicos daquela unidade. Então ele está muito exposto e a granada explode do seu lado. A granada explode do seu lado e diretamente
acerta o pescoço dele, abrindo um rombo enorme. Naquele momento é claro que ele cai no chão. Ele não tem ideia de quanto sangue ele está perdendo, mas o que acontece é algo fantástico. Ele não sabe dizer depois de quantos minutos, mas chegou uma hora que a dor desaparece. E isso não é um bom sinal. Não somente a dor desaparece, de repente ele sente que a cabeça dele não está mais conectada à coluna dele. Se fosse só isso, a gente estava numa situação perigosíssima. Mas o que acontece agora é que Itai, que foi criado num kibutz não religioso, ou seja, numa espécie de uma aldeia agrícola não religiosa, não recebeu essa educação, de repente ele passa por uma experiência que ele nunca sonhou que ele ia passar. Ele vê o corpo dele do lado de fora. Ele sente que ele não é mais o corpo dele, a alma dele sai. E naquele momento ele sente um amor muito grande, ele sente uma paz, apesar de que está tendo uma batalha terrível embaixo. Ele se sente inclusive muito bem protegido, e nesse caso não é pelos outros soldados que na prática estavam protegendo ele. Ele sente uma proteção diferente e ele sabe que isso é Deus. E de repente ele lembra das coisas mais bonitas que ele passou na vida. Passa para ele a infância dele, só tinha 25 anos, mas ele lembra da infância dele, ele vê os pais, ele consegue ver os pais dele de alguma forma chorando já no seu enterro. Mas ele ainda está naquela batalha, ela ainda está acontecendo, mas ele consegue ver muitos e muitos fatos da sua vida que vão passando e vão passando, e ele fala, mas calma, eu tinha que estar dentro do meu corpo, e eu não estou dentro do meu corpo, eu estou numa outra realidade, é uma realidade maravilhosa, mas eu não posso deixar os meus amigos, a minha unidade batalhando, eles também precisam de mim, mas eu não consigo respirar. Eu não consigo dar a ordem do meu corpo respirar e eu estou do lado de fora. Mas eu preciso tanto entrar mesmo com essa proteção. Eu estou sentindo um amor muito grande, mas eu preciso voltar porque tem alguma coisa ainda mais preciosa que é a vida, a minha e dos outros soldados, dos soldados que estão protegendo as vidas das pessoas em Israel. Eu preciso voltar. E ele pede, ele implora para o corpo dele, respira só mais uma vez. Mas ele está em outra realidade. Ele vê o corpo dele, ele está em outra realidade. Realmente, os soldados que estavam à volta dele pensaram que naquele momento eles perderam um grande soldado e mais, um grande amigo, um grande companheiro, uma pessoa de muito valor. Porque ele está inerte, ele não se move, e eles veem o rombo que ele tem no pescoço e eles entendem como aquele lugar ele é muito delicado, o que pode ter acontecido, a quantidade de sangue. Mas Itai, ele ainda está vendo as coisas, só que do lado de fora. E chega um momento que ele tinha tanta força de vontade, ele fala, eu preciso voltar, eu preciso respirar. E naquele momento, ele volta para o corpo dele. Ele consegue, de alguma forma, abrir os olhos e ele vê que existe uma discussão dos soldados, o que eles precisam fazer para tentar salvar. Eles falam, ele está vivo, ele está vivo. Ele não estava, mas ele agora está de novo. Porque eles pensaram que ele tinha morrido. E ele também tinha visto que ele tinha morrido. E agora o que acontece? Eles vêm e um dos soldados, que era médico, ele toma a decisão correta, ele faz o curativo exatamente que ele precisava para estancar o sangue e manter a situação dentro de um campo de batalha, até ele poder ser tratado. E o que acontece é que realmente Itai vai se recuperando aos pouquinhos, ele acredita, ele perde os movimentos do lado direito e ele segura a arma do lado esquerdo porque ainda está tendo uma batalha. Só que, graças a Deus, nesse momento, os soldados de Maglan novamente se organizaram e conseguiram eliminar todas aquelas pessoas do Hamas que fizeram essa carnificina terrível simplesmente pelo ato da maldade deles. Então, nesse momento, Itai, dentro de todos os soldados, 3 soldados haviam morrido até o final, vamos chamar assim. Itai é uma prioridade porque ele é o que está mais ferido. Os amigos pensam que, apesar dos cuidados, ele não tem como sobreviver, mas ele sabe que ele precisa disso e ele tira forças que ninguém sabe de onde, ele sorri e ele é levado depois, mais tarde, de helicóptero até o hospital. Quando ele chega no hospital, os médicos falam, você não podia estar aqui,
a forma que a gente está vendo o que aconteceu com você não era para você estar aqui. Mais tarde ele fala, mas eu realmente não estava aqui. Só que por algum motivo eu pude voltar. E o que acontece então? Eles fazem uma operação para salvar a vida dele. A operação é muito bem sucedida e no final das contas, Itai Sagi, ele passa por um grande processo de recuperação do corpo dele, claro que da alma dele também, daquele trauma terrível que ele passou, mas ele e os soldados têm muito orgulho daqueles que eles fizeram, mais uma vez puderam proteger um aos outros, proteger o Estado de Israel de ataques terríveis que estavam sendo planejados, e ele começa o caminho de recuperação dele, que acaba não sendo completo. Ele não pode novamente ser soldado, ele não consegue mais segurar uma arma como ele segurava anteriormente, mas ele nunca se deixa por vencido. Por quê? Porque ele descobriu que ele tem uma alma. Ele descobriu que ele não é somente o corpo dele. Ele tem uma parte que dá uma força gigantesca e ele acaba entrando numa função do exército de Israel fantástica, que é realmente estar junto dos soldados feridos, dando para eles força, alento, mas de uma forma muito verdadeira, como aquele soldado de uma unidade especial, e no final das contas, mostrando, vocês não são só esse corpo que está aqui, mesmo esse corpo que foi ferido e muitas vezes mutilado, vocês têm uma alma muito mais poderosa. Ele acaba se tornando um grande símbolo, inclusive ele vai para outros países para mostrar o que está acontecendo em Israel, mostrar a verdadeira realidade que muitas vezes a mídia vai distorcer. Ele conta a história dele, inclusive ele faz uma entrevista contando sobre essa experiência de quase morte ou de morte de uma pessoa que foi e voltou. É interessante que as fontes judaicas conhecem muito bem isso. O Talmud traz a história do Rabino Yosef, filho de um grande rabino, filho do Rabino Yoshua ben Levi, que ele ficou muito doente, a ponto de que a alma dele sai do corpo. E a alma dele sai, e o pai dele percebe isso, e ele pensa que ele perdeu o filho dele, só que depois de alguns momentos, o filho dele volta. E em alguma hora ele fica completamente recuperado. O Rabino Yoshua ben Levi, o pai do Rabino Yosef, pergunta, meu filho, o que aconteceu com você? Ele falou, pai, eu morri e eu voltei, a minha alma saiu do corpo, foi para os mundos mais superiores e voltou. O Rabino Yoshua ben Levi faz uma pergunta fascinante. Meu filho, o que você viu? Ele falou, pai, eu vi um mundo completamente ao contrário. Como assim? Todas as pessoas que nesse mundo são importantes, poderosas, muito ricas, no mundo vindouro, elas não são nem poderosas, nem ricas, muito menos importantes. E as pessoas simples, as pessoas devotas, que aqui nem sempre são consideradas pessoas importantes, no mundo vindouro são as mais importantes. O pai dele fala para ele, meu filho, você não viu o mundo ao contrário, você ouviu o mundo da forma mais clara e verdadeira possível. Ele ainda faz mais uma pergunta, ele falou, e os sábios? Os grandes sábios que seguem a palavra de Deus? E aí o filho fala, pai, esses Deus considera eles importantes nesse mundo e no próximo. Então você vê que o próprio Talmud já conta sobre essas experiências de quase morte ou de morte de pessoas que acabam voltando. Não é uma novidade. Ao mesmo tempo não deixa de ser fascinante, porque quando você vê um jovem de 25 anos que não foi educado de acordo com as leis judaicas, com todo o conhecimento da Bíblia, da Kabbalah e muito mais, ele fala, eu era minha alma. Eu vi minha alma e eu vi meu corpo de uma forma externa, eu entendi que meu corpo não sou eu. E ele conta isso de uma forma impressionante. Então você fica convencido de que, na verdade, toda essa ideia da nossa vida é algo transitório e a própria morte, ela ganha uma outra visão, uma outra proporção na nossa vida, porque então agora a gente entende que a morte ela é um processo. De acordo com a Kabbalah, a morte é um processo que você vai descascando partes físicas que ligam o corpo à alma e normalmente, então, quando termina de ser feito essa desconexão completa, então é o processo de morte que a gente conhece. Só que tem pessoas que esse processo começa a acontecer, então a alma ela já chega a um nível de desprendimento do corpo, mas de alguma forma, por algum motivo, elas voltam. Por que elas voltam? Então aqui eu quero te ensinar dois conceitos muito importantes. O tikkun delas não foi completo. Elas ainda não fizeram tudo o que elas precisavam fazer.
Deus dá a oportunidade para elas de voltar e completar aquilo que elas não tinham feito. Cada um de nós, você tem o seu tikkun, você tem a sua missão, você tem os seus propósitos e você tem que descobri-los. É por isso que eu recomendo demais você estudar na Academia de Moisés, você aprender os estudos bíblicos, você aprender sobre a sua alma, você aprender sobre Deus. Só assim você vai saber aprender a descobrir não simplesmente os seus propósitos verdadeiros que Deus colocou dentro da sua alma, as missões que o Criador espera que você faça. Então esse é o primeiro conceito que você tem que entender. Você tem o seu tikkun, você tem essas suas missões. Número 2, existem dois tipos de almas. Existem almas chamadas de Neshamot e Yeshanot. E existem almas Neshamot Hadashot. Almas que seriam antigas e almas novas. Cada uma dessas almas representa um nível espiritual. Muitas vezes, almas novas, almas que nunca vieram antes a esse mundo, elas precisam cumprir algo muito grande. Elas precisam mostrar para as pessoas que estão à sua volta e às vezes ainda mais, que existe um significado superior para a nossa vida, que existe um Criador que a gente não consegue vê-lo e ao mesmo tempo Ele está aqui. Que o Eterno coloca um propósito na existência geral do mundo. Então essas almas muitas vezes elas vêm e passam por experiências muito fortes e inclusive são capazes de depois contar sobre isso. É interessante que o Talmud conta uma outra história fascinante. Existia um dos maiores rabinos da época do Talmud, que era chamado Rabino Yehudá, que era o líder, o presidente, o Rabino Yehudá Hanassi, chamado carinhosamente de Rebbe. Rebbe estava muito doente e os alunos, os discípulos, todo o povo de Israel amavam tanto ele era uma pessoa tão bondosa, tão sábia, que estava sempre próxima do povo, querendo ajudá-lo, instruindo, ensinando, ajudando, que as pessoas rezavam e rezavam para ele. O seu maior aluno, Rabino Ria, de alguma hora ele percebeu, nos céus estão rezando para que ele morra e na terra estão rezando para que ele viva. Ele demonstra que nesse momento que, na verdade, a vida e a morte, elas são um processo. A vida, ela não termina com a morte. Existe uma transição para uma nova etapa que a alma precisa passar. E é isso que ele quis falar. Os vivos precisam da alma do Rebbe aqui. Só que os mundos superiores já falam que a alma dele já chegou a um outro nível que ela precisa ir e fazer a sua próxima missão nos mundos que estão depois dessa vida. E isso traz para a gente uma certeza muito grande, que Deus cria o ser humano não somente para viver aqui, Ele cria o ser humano com um significado, Ele cria o ser humano com um propósito. Quando você descobre isso, a sua vida é diferente. E é isso que te dá mérito, de encher a sua alma de conteúdo, de proximidade do Criador, que faz com que você esteja ligado à corrente da vida eterna. E a morte, ela não é mais a falta de vida, muito pelo contrário. A morte é uma nova etapa de vida que o ser humano vai alcançar.